Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa web de introdução à filosofia. Eu sou o professor Padre Marcos, de filosofia e teologia. Vários aqui já conhecemos de outras disciplinas. Vamos, então, hoje falar um pouco sobre a filosofia. Eu peço a gentileza que todos mantenham o microfone desligado para que não tenhamos interferência. Por gentileza, todos mantenham o microfone desligados. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta durante a minha fala, podem me interromper e podem fazer pergunta. Vamos tentar fazer uma aula participativa na medida do possível. Se puderem fazer a gentileza de manter a câmera ligada, eu agradeço. Se não, não tem problema. Bom, vamos ao que interessa. Quando nós estudamos a disciplina de introdução à filosofia, nós nos perguntamos, em primeiro lugar, por que estudar introdução à filosofia? Seja no curso de filosofia, seja no curso de teologia. Aqui nós temos alunos de vários cursos, mas de modo particular, curso de filosofia e de teologia. No curso de teologia, por exemplo, a introdução à filosofia, ela tem como finalidade ajudar o aluno a entender qual é o papel da racionalidade, da razão humana, no processo de compreender os conceitos teológicos, a relação entre fé e razão. Dentro do curso de filosofia, a disciplina de introdução à filosofia, ela tem como objetivo justamente trazer ao aluno os principais conceitos que serão basilares em todo o curso de filosofia. Então, nós estamos lidando no curso de filosofia com uma disciplina que está na base de tudo aquilo que virá. É uma disciplina de alicerce. E para qualquer outro curso que esteja matriculado nessa disciplina, qualquer outro curso que tenha relação com essa disciplina, o aluno esteja matriculado, essa disciplina tem como objetivo ajudá-lo a entender que qualquer ciência, prestem atenção, qualquer ciência tem uma base filosófica. Por quê? Qualquer pesquisa da área de filosofia, teologia, medicina, história, arte, comunicação, ela parte de problemas. E estes problemas estão ligados à realidade do homem, à realidade da mulher, enquanto seres de razão. Então, participar desse processo de compreender o que é a razão, a importância da razão na disciplina na qual você se encontra, é um processo fundamental para ajudar-nos a entender aquilo que nós investigamos. Então, veja bem, se nós trabalhamos com a teologia, o processo da razão, de entender racionalmente os conceitos teológicos, entender racionalmente como Deus se revela é fundamental, porque a fé não é um instrumento único de trabalho no curso de teologia. No caso da filosofia, se um aluno que faz filosofia não se esforça a entender o processo, os argumentos racionais que dão sustentação às diversas teses filosóficas, não está fazendo filosofia. Então, vejam bem, independente da disciplina, independente do curso, a disciplina de introdução à filosofia, ela está na base de tudo, de todas as realidades. Pois bem, tendo dito isso, é importante nós entendermos como surge a filosofia. Como surge a filosofia? O material didático vai falar especificamente da filosofia grega. Bom, importante dizermos, em primeiro lugar, que a filosofia, na Grécia Antiga, ela é um processo de superação de uma mentalidade mitológica. O que é o mito? O mito é aquela argumentação que nos leva a criar uma ideia, criar uma história para poder explicar aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não temos domínio. Então, todas as vezes que o homem, não digo eu, você especificamente, mas a humanidade tenta explicar uma realidade que foge
que foge da sua capacidade de explicar, o homem cria um mito. Vou dar um exemplo. Na Grécia Antiga, por exemplo, todas as vezes que havia uma tempestade, todas as vezes que havia raios, os gregos olhavam para o céu e criam que Zeus estava bravo com a humanidade. Zeus estava bravo. Por quê? Porque não entendiam o processo por meio do qual se dá o raio, o processo por meio do qual se dá a chuva, etc, etc. Então, se dava uma atribuição mitológica, uma explicação não racional a uma realidade que os homens, as mulheres, não sabiam explicar. Outro exemplo claro. Os gregos saíam para navegar. A navegação tradicional. O processo da navegação, o mar está agitado, evidentemente. Muitas vezes o mar está agitado, muitas vezes ocorrem tempestades no mar. Para explicar esta realidade que fugia do controle dos gregos, eles vão dizer a um deus, Poseidon, que é o deus dos mares, e nós precisamos aplacar a ira de Poseidon. Então, essa é a mentalidade mitológica. O que é a mentalidade filosófica? A mentalidade filosófica é aquela realidade que leva o grego a entender processo natural. Anderson Avelino, por gentileza, desliga seu microfone, querido, porque está dando interferência aqui, por favor. Então vejam bem. O processo de compreender como se dá. Anderson, eu não sei se você me ouve. Anderson Avelino, por gentileza, desligue seu microfone, por favor. Você me ouve, Anderson? Não está me ouvindo. Vamos lá. Não, eu não consigo desligar aqui. Aqui não dá, Alisson. Eu não tenho permissão aqui. De fato, você tem razão, eu consegui. Eu tinha permissão, sim. Obrigado pela dica. Pois bem, então, retomando aqui o meu pensamento. Como se dá a mentalidade filosófica? A mentalidade filosófica se dá na medida em que o grego começa a compreender que a realidade tem uma dinâmica própria. Essa dinâmica própria da realidade não tem uma interferência dos deuses. No caso, o raio cai não é porque os deuses estão bravos, mas o raio cai porque é uma dinâmica física específica. Que os mares ficam agitados não é porque Poseidon está irritado com alguma coisa, mas porque há a influência dos ventos, a influência das marés, etc, etc. Tem apenas 2 exemplos para dizer que a mentalidade filosófica nasce quando há a superação da mentalidade mitológica. Agora vejam bem, senhores e senhoras. Mentalidade mitológica e mentalidade filosófica, elas convivem ainda na Grécia Antiga durante longos séculos. Por quê? Porque a mentalidade filosófica ela vai ser própria dos filósofos que, por meio das suas teorias, vão desmistificar a mentalidade mitológica no geral. Como hoje, se eu disser para você que faz filosofia e teologia, você que faz filosofia e teologia, você já percebeu certos conceitos que as pessoas comuns que não estudam essas disciplinas não conseguiram perceber ainda. Você já tem dados, você já tem informações que o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos não têm. Então você começa a compreender o mundo de uma forma diferente. É assim que acontece a mentalidade filosófica na Grécia Antiga. Não é que todo mundo supera a mentalidade mitológica, não. Há uma superação da mentalidade mitológica para aqueles que ingressam nas escolas filosóficas. E se vocês, como vocês já viram,
Na última unidade, salvo engano de memória, nas duas últimas unidades dessa disciplina, nós temos uma lista das principais escolas filosóficas no decorrer dos séculos. Então, as escolas filosóficas, elas têm como objetivo dar uma interpretação da realidade. Este é o objetivo das escolas filosóficas. Mas, vamos lá. Voltando, então, a esta realidade da filosofia, da superação da mentalidade mitológica. Uma pergunta fundamental. Como se deu a superação da mentalidade mitológica? Pessoal, só um instantinho, por gentileza. A superação da mentalidade mitológica, de acordo com o material didático, ela se dá através, em primeiro lugar, das viagens marítimas, na medida que os gregos começam a viajar, como eu já mencionei, a questão da navegação, essa ideia de que há um Deus que guia os mares, ela vai sendo superada. A invenção do calendário também é uma realidade que faz com que ajude os gregos a superarem a mentalidade mitológica. Por quê? Porque na medida que os gregos perceberam que as estações do ano vão se repetindo, que há um ciclo solar, que há um ciclo lunar, e que todo ano aquilo se repete de forma regular, então passou-se a compreender que o mundo não é gerido por deuses que fazem as coisas da natureza ao seu bel prazer, mas que há uma regularidade da natureza. Então, todos os anos, na mesma época, é verão, todos os anos, na mesma época, é inverno, todos os anos, na mesma época, é primavera, e assim sucessivamente. Todos os anos, em determinado momento, determinada parte do ano, é hora de plantar, é hora de colher, é hora de deixar o solo descansar. Bom, outro elemento importante, esse processo de superação da mentalidade mitológica, é a invenção da moeda. Na medida que os gregos e os povos ao redor dos gregos já não trabalham mais com escambo, quer dizer, com a troca de mercadorias, mas criam moedas de ouro, moedas de prata, moedas de metal, para comprar e vender alimentos, ou seja lá o que for, os gregos criaram um processo de abstração mental que os levaram a compreender que existem realidades que não são simplesmente perceptíveis por meio do olhar, do toque, por meio do senso comum. Então, a invenção da moeda dá uma sensação não, cria no grego essa possibilidade de abstração. Depois também, outro elemento importante é o próprio surgimento das cidades. Na medida que as pessoas saem da vida rural, vêm para as cidades, elas vão adquirindo uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade aliada ao próprio comércio nas cidades, aliada à própria vida urbana, faz com que também vá se desmistificando a vida ao redor da natureza enquanto tal, uma vida mais bucólica, em que se dá uma explicação mítica para todas as realidades existentes. A própria invenção da escrita, o alfabeto, processo de alfabetização, processo de escrita, também contribui para esta superação da mentalidade. E por isso, e por último, a própria invenção da política. A política, como a arte de governar, é um elemento fundamental, um elemento básico, que ajuda o grego a compreender que a polis, que a cidade, é legislada pelos homens e não pelos deuses. Os deuses, sim, têm uma importância. Entretanto, quem toma as decisões na sociedade são os notáveis, são os políticos, são aqueles que têm uma responsabilidade específica. Bom, então, se nós pararmos para nos perguntarmos por que a filosofia surge na Grécia, a resposta ela é objetiva. A filosofia surge na Grécia porque na Grécia
aconteceu de forma simultânea ou de forma encadeada todos os fatores necessários para levar os estudiosos a perceberem a realidade de uma forma que ultrapassava a mentalidade comum, a mentalidade mitológica enquanto tal. O Jean Gomes fez uma afirmação aqui que eu vou ler. O Jean diz assim: para explicar a realidade de forma alegórica, não usavam da razão nesse período para abstrair a realidade em si. Na verdade, Jean, a questão da alegoria, a alegoria ela vem bem mais à frente na história da filosofia. Quando o grego ele fala que há um Deus que rege determinado setor da sociedade, ele não está falando de forma alegórica, ele está falando de uma forma objetiva. Para o grego, há 2.500 anos atrás, 2.700 anos atrás, há sim um Deus específico que cuida de uma realidade específica. A questão da alegoria, ela já é uma realidade que vai surgir bem mais à frente na história da filosofia grega enquanto tal. Pessoal, até aqui, alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dar alguma contribuição? Sintam-se à vontade. É o único encontro que nós temos, é uma possibilidade de dialogarmos um pouco sobre este tema, que considero relevante. Nada? O professor amigo meu dizia Professor, assim. Sim, fale, Adriano, por favor. professor, eu entrei agora um pouquinho atrasado e acabei não pegando o tema inicial da aula. Estou falando do surgimento da filosofia, como nasce a filosofia e a importância da filosofia. Você tem alguma pergunta, Adriano, específica, alguma contribuição que você quer dar ou não? Não, só queria que você, se possível, desse só um breve resumo assim do conceito, do surgimento da filosofia, só para poder notar aqui como... Adriano, eu não tenho como fazer isso porque eu já tenho 15 minutos, pelo menos, falando sobre isso, então é muito longo. Eu sugiro que você assista depois, se for Então tá possível. tudo bem, pode prosseguir. Obrigado. Tá ótimo, então, tá? Eu que agradeço. Bom, então vejam bem, Oi, senhores. padre. Fala, Oi, padre. É o Gianfranco. Quem fala? Gianfranco. Oi, Jean. Agora que eu te vi. É que tinha alguém. Oi, Você estava padre. embaixo. Pode Aqui de falar, Jean. Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Ótimo, diga. Um prazer, uma Prazer satisfação. todo meu, querido. Boa noite a todos também. Padre, é porque quando eu coloquei a questão do mito aí como uma figura alegórica, quer dizer que eles acreditavam, então eles tinham a concepção de mito realmente como deuses reais, não é isso? Então, Deuses reais, deuses reais. Assim como nós rezamos hoje para Jesus Cristo, ou para Nossa Senhora, ou para qualquer outra perspectiva de religião, eles também rezavam e achavam que aquilo era real. ok. Não era alegórico, era real. Ah, tá certo. Então foi a questão da expressão alegórica que não caiu bem. Não é nem que caiu bem, é que o conceito ele está deslocado, né? A alegoria ela não cabe aqui especificamente. Tá ótimo, Jean. Ah, ok, obrigado. Eu que agradeço. O Alisson parece-me que iria perguntar alguma coisa. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, querido. Pegando gancho também, Alisson de Fortaleza aqui, conterrâneo do meu amigo. Fortaleza, com peso. Hoje a cidade está meio quente, que é dia de decisão de campeonato estadual, aí o negócio está meio apertado aqui. Padre, o senhor falou a respeito que a filosofia era mais para as escolas filosóficas, né? Mas teve uma época da filosofia em que o helenismo foi muito imposto na Terra Santa, né? Quando houve a dominação grega, né? Através dos gregos, houve uma forte tendência de impor o helenismo para o povo hebreu, né? Aí houve até uma divisão, mas esse helenismo forçado acarretou em quê? Na mudança do cristianismo, né? Porque houve
uma divisão, houve livros que foram feitos nessa época, né, como Eclesiastes, né, vários livros. Qual foi esse papel dessa cultura, sei lá se eu posso chamar de forçada, nesse período para o nosso cristianismo atualmente? Acho que não sei se eu me expressei bem na pergunta. Sim, sim, perfeitamente, perfeitamente. É que assim, eu estou dando a gênese da filosofia mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então, nesse período, é quando surge a filosofia. A sua pergunta, ela está localizada por volta do ano 350 antes de Cristo. Quer dizer, temos aí pelo menos 400 anos de diferença entre o que eu falei e entre o que você está falando. Quando o processo de dominação grega, quando os gregos liderados por Alexandre o Grande da Macedônia, invade a Terra Santa. Há relatos que Alexandre Magno chega até a Índia, quer dizer, África, a parte da Ásia, tudo foi invadido por Alexandre. Há um processo de levar a cultura grega. Então, para quem está no curso de teologia, por exemplo, o livro do Eclesiastes, aliás, o livro dos Macabeus, foi escrito justamente no período de dominação grega. É o período em que os judeus estavam sob dominação grega. Há uma influência muito forte nos escritos bíblicos oriundos desse período, porque a mentalidade grega de que a racionalidade é importante, de que, ao mesmo tempo, há algo que ultrapassa aquilo que o homem compreende de forma material, influenciou os textos bíblicos. E essa mentalidade que você fala de animismo, ela não é generalizada. A ideia do animismo, ela é pontual em algumas realidades, porque quando os gregos invadem, os gregos impõem a sua cultura, é como se nós disséssemos hoje, por exemplo, todos nós somos americanizados de alguma forma. Mesmo aqueles que são anti-americanos, aqueles que se consideram totalmente avessos aos Estados Unidos, falam inglês, comem comida americana, vão no Burger King, etc, etc, etc. Quer dizer, é uma dominação cultural. Ou assiste Netflix, por exemplo. Não tem nada mais americano que assistir Netflix em casa. Todo mundo, mesmo que odeia Trump, etc, etc, consome Netflix. Eu não consumo Netflix, então consome Amazon ou Disney Channel, e aí vai. Quer dizer, é uma dominação cultural. Filme bom para o geral da população são filmes oriundos de Hollywood, no geral. Então, essa dominação é uma dominação silenciosa. É mais ou menos o que aconteceu no período da Grécia, quando Alexandre Magno, por meio da invasão militar aos diversos países, vai impondo a dominação cultural. Mas essa dominação cultural, ela não é necessariamente imposta por meio da espada. É que, imagine, mudam-se os governantes passam a ser gregos. Naturalmente, o modo de agir dos governantes influencia o seu povo. Então, objetivamente, vai havendo uma dominação cultural, que, inclusive, influencia os textos bíblicos. Para quem é do curso de teologia, quando você vai estudar o Evangelho de São João, capítulo 1 do Evangelho de São João, é basicamente filosofia pura, filosofia grega, é o conceito de logos. O Evangelho de São João inicia dizendo assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava em Deus. Você vai no grego, em princípio era o logos. O que é o logos? O logos é essa força criadora, essa força geradora, que tudo transforma, que tudo sustenta e que tudo mantém. Então, observa, há essa influência profunda. Alisson, não sei se te respondi objetivamente, ok? Mas apenas para dizer, então, a mentalidade animista não é generalizada, ela vai se impondo em determinados momentos. Bom, gente, é muito bom que vocês perguntem, porque, vejam só, eu dei a gênese da filosofia e vocês vão já trazendo elementos importantes que dialogam com o que nós estamos dizendo. E aí nós vamos demonstrando o processo, a importância da colonização grega e como a filosofia vai crescendo. Então,
apenas retomando o que eu estava dizendo, no período da filosofia clássica, quer dizer, mais ou menos do ano 500 até o ano 300 ou 400 antes de Cristo, ou melhor, anos 600 até o ano 400 mais ou menos antes de Cristo, nós temos um período em que as filosofias estão dentro de escolas filosóficas, grupos mais fechados. Com o período da helenização, que é quando Alexandre Magno começa a expandir os seus domínios, a filosofia ela vai se popularizando. Mas, mesmo assim, ainda há as escolas filosóficas, de modo particular, depois que o Império Grego expande, como nós já tínhamos comentado há pouco. Alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação, alguma interação com as disciplinas que vocês estão estudando? Enquanto vocês pensam se vão perguntar ou não, eu quero lhes fazer uma pergunta. Aliás, quero pedir algo. Por gentileza, coloquem aqui no chat qual o curso que você pertence. Todos, por gentileza, que me ouvem, coloquem aqui para eu ter uma noção se eu estou falando com gente mais da teologia, mais da filosofia, porque aí eu vou dando um enfoque de acordo com o curso. Pois bem, voltando então um pouco ao nosso material. Aí nós podemos nos perguntar, então, o que é a filosofia hoje? O que é a filosofia hoje? Bom, a filosofia ela é basicamente uma atitude. Hoje, nós estudamos filosofia porque nós temos uma atitude de buscar o conhecimento. Nós queremos buscar o conhecimento. Então, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o mundo que nos cerca, nós olhamos para a realidade que está ao nosso redor e nós nos perguntamos: o que é isso? Por que as coisas são assim? Por que as coisas não são diferentes? Quem sou eu? Por que eu ajo assim? Por que eu penso assim? Então, a filosofia é uma atitude. Quer dizer, é uma atitude que vai ao encontro de busca de respostas. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia ela é um saber. A filosofia é um saber. Por que ela é um saber? Ela é um querer saber. Quando nós nos perguntamos o que é isso, nós queremos uma resposta. E a nossa resposta à pergunta que nos foi dada é a geração de um conhecimento. Por exemplo, vocês me perguntam, professor, qual é o conceito de alma para Platão? Aí eu te explico o conceito de alma para Platão. Você adquiriu um conhecimento. Então, você vai sanando as suas dúvidas, vai sanando as suas angústias relacionado a determinado tema ou determinadas questões sociais. Por exemplo, nós nos perguntamos, por que vivemos em uma época em que surgiu a pandemia de coronavírus? É uma pergunta filosófica. Você pode dar explicações teológicas, explicações filosóficas, explicações médicas, explicações históricas, e aí vai. Mas a pergunta nos desloca. A pergunta nos desloca. Quer dizer, a pergunta nos leva a buscar a respostas. Um parênteses. Todos que colocaram aqui pertencem à teologia. Não tem ninguém da filosofia, não tem ninguém do curso de filosofia nessa live. Se não tem, então eu vou centrar os meus exemplos basicamente no curso de teologia. Bom, então vejam bem, senhoras e senhores. Ao mesmo tempo, a filosofia ela é superação. O que significa que a filosofia é superação? A filosofia ela é um choque contra o limite que nós temos. Ela é um choque contra o limite do conhecido. A filosofia ela é uma postura, então, que vai superar obstáculos. Ela vai superar obstáculos. Ela nos ajuda a olhar mais à frente. Ela nos ajuda a olhar além da nossa realidade. Então, ela vai superando limites conhecidos. Quando o pensamento filosófico surge, ou quando o pensamento filosófico ele toma posse de nós, quer dizer, nós entramos no estudo da filosofia, nós começamos a
fazer perguntas que nós não fazíamos, nós começamos a nos interessar por coisas que nós não nos interessávamos, nós começamos a ter atitudes que nós não tínhamos, então nós vamos superando certas barreiras que eram obstáculo para algumas questões. Por exemplo, vocês que fazem o curso de teologia, eu tenho certeza que quando você estuda, por exemplo, a disciplina de Bíblia, introdução à Bíblia, por exemplo, ou a disciplina do livro do Gênesis, por exemplo, você adquire conhecimentos e adquire uma mentalidade que você não tinha. E você passa a compreender o mundo de uma forma diferente daquela que você compreendia. Quando alguém te pede algumas explicações, você dará explicações distintas daquelas que você dava para a mesma pergunta. Para a mesma pergunta. Alguém te fez uma pergunta há 2 anos atrás, você deu uma resposta. Alguém te fez uma pergunta o ano passado, você deu uma resposta. Se alguém te faz a mesma pergunta hoje, você dá outra resposta. Por quê? Porque você mudou. Entendeu? Ela te conduziu a uma superação. A uma superação. Superação que você pode achar, olha, não gostei. Não gostei do que eu aprendi. Mas te afetou de qualquer forma, mesmo que você não gostou daquilo que você aprendeu. Então, observa. Nesse processo de buscar o conhecimento filosófico, nós entendemos que a filosofia também é uma tensão de pensamento. Por que ela é uma tensão? Porque ela nos convida a pensar aquilo que ainda não foi pensado. Ela nos convida a repensar aquilo que nós cremos que é verdade. Ela nos convida a buscar alternativas para aquilo que nós acreditamos. Ela nos convida a buscar novos caminhos. E, consequentemente, a filosofia, então, há de nos levar a uma autonomia. O que é uma autonomia? É a capacidade de pensar por si mesmo. É a capacidade de olhar para a realidade e dizer concordo, não concordo. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai dando razões. Você vai dando razões. Por exemplo, a filosofia ela nos leva a sair de uma atitude passional, que é uma atitude passional. É uma atitude em que você age pela emoção. A atitude pela emoção é o seguinte: alguém te fala alguma coisa. Você não responde racionalmente, você responde a emoção. Você responde dando um coice na pessoa, ou você responde xingando a pessoa, ou você responde gritando para a pessoa. Isso é uma atitude passional. Alguém diz assim para você: Deus não existe. Você já enfureceu. Eu faço essa afirmação para você, você já diz: ué, que negócio que é esse? Essa primeira atitude é uma atitude emocional. A atitude racional é a atitude do argumento. Olha, você está errado. Você está errado. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai dando argumento. Mas, ao mesmo tempo, você vai ouvir certas explicações que você não vai concordar. E você vai argumentar em contra, dizendo: olha, o teu argumento é interessante, mas eu não concordo com ele. Por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai tendo autonomia no seu pensar. Você vai tendo capacidade, vai adquirindo capacidade. Você diz assim: ah, professor, isso eu já faço. Bem, você já faz, mas uma coisa é você saber que você faz. Outra coisa é você agir sem pensar. Agir sem pensar. A filosofia nos dá a capacidade de tomar-nos nas nossas próprias mãos. Eu ser dono de mim mesmo. Eu saber aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu suporto, aquilo que eu não suporto. Então, a filosofia ela traz essa atitude de autonomia. De autonomia, inclusive. Bom, outra realidade. A filosofia, então, ela é reflexão. Um trabalho reflexivo. Por quê? Para você concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, argumentar a favor ou contra, é preciso uma reflexão. Preciso um processo de buscar argumentos. Consequentemente, a filosofia ela vai exigir criatividade. Ela vai exigir criatividade. Todo aquele que
passa por um processo de transformação intelectual, ele requer criatividade. Por exemplo, se você está com um problema na tua empresa, na tua casa, com os teus filhos, na universidade, é um problema que te desafia. Bom, naturalmente, o que você precisa fazer? Resolver o problema. Mas como você resolve o problema? Por meio de criatividade. Por meio de criatividade. A criatividade te ajuda a superar problemas. Então, a filosofia também é criatividade. Então, a filosofia, ela também nos ajuda a dar novas respostas para questões novas ou questões antigas. E aí, nós podemos dizer, então, e aqui eu já trago Sócrates para a conversa, nós podemos dizer que a filosofia, ela é, inclusive, amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Que é a definição que o próprio Sócrates dá de filosofia, ou melhor, o Platão dessa definição. O Sócrates também fala um pouco sobre isso. Então, o que é a filosofia? É a paixão pela busca da verdade. A filosofia, ela é naturalmente a negação da mentira. O filósofo é aquele que deve esforçar-se para buscar a verdade em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. E aqui, então, quero citar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz assim: a verdade é verdade, independente de onde ela venha. A verdade é verdade, independente de onde ela venha. Quer dizer, a verdade é aquilo que o filósofo persegue. Então, a disciplina de introdução à filosofia, ela tem como objetivo ajudar-nos a buscar essa verdade. Para quê? Para vivermos melhor. E aí entra uma outra qualificação de filosofia, que a filosofia também é uma arte de viver. Porque a filosofia nos transforma. O Sócrates ele dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Não existe não existe nada mais difícil na vida do que conhecer a si mesmo. 5 minutos depois da morte, você não está se conhecendo ainda, fique tranquilo. Ninguém se conhece a si mesmo totalmente. Eu me recordo que minha mãe dizia assim, minha mãe já é falecida, ela ficou 40 anos casada com meu pai. Ela dizia, olha, eu durmo 40 anos com seu pai e tem dia que eu desconheço. Eu me recordo dessa realidade que ela falava, porque é basicamente isso. A filosofia te leva a compreender que você não se conhece. Que muito menos você conhece o outro. Quer dizer, então, você precisa estar constantemente num processo de busca de conhecimento, de busca de verdade interna e externa. Bom, o que é a filosofia, então, senhoras e senhores? A filosofia, de forma resumida, nós podemos dizer, ela é uma arte de viver, ela é a busca pela verdade, ela é uma atitude crítica, ela é uma reflexão, ela nos conduz à autonomia, ela produz uma tensão no nosso pensamento, ela nos leva à superação, ela nos leva a construir um saber e ela é, inclusive, uma atitude diante da vida. Uma atitude diante da vida. Por quê? Porque não há momento da nossa vida, momento da nossa história, em que nós não nos perguntemos o que é isso, o que é aquilo, qual é a origem disso, qual é a origem daquilo. Estamos ainda em período de pandemia, mais ou menos superando a pandemia no Brasil, graças a Deus. A pergunta, por que precisamos passar isso? Qual a origem disso? É castigo divino? Não é castigo divino? Como que é esse negócio? Nós nos perguntamos constantemente por que algumas pessoas morrem com o vírus e outras não morrem? Por que tem idosos que falecem e outros não falecem? Por que tem jovens que falecem e crianças e grande maioria não falece? Tudo isso nos leva à busca pela verdade. A busca pela verdade. Pois bem, pessoal, até aqui alguma pergunta?
Nadinha? Nenhuma colocação? Nós já estamos aí com 41 minutos de live. Sim, quem fala? Estou de novo, Fala, Alisson. fala, Alisson. Padre, Alô? mas existe algum... Tá me ouvindo? Sou sim. Existem alguns casos que, já que a gente está no curso de teologia, indo para o lado da teologia, que teologicamente não tem resposta, né? E, por exemplo, o livro de Jó, quando o senhor citou um exemplo aí, porque às vezes a pessoa sofre, e Deus pergunta para Jó, né? Você estava comigo na criação, tal, tal, aí... Não, não estava, não. Ele diz assim, você não quer, tipo assim, você não quer saber demais, né? Então, existem certos momentos em que talvez a gente se depare a uma barreira que podemos inventar certo argumento que a própria palavra diz que tem certas coisas que só cabe a Deus, como nesse livro de Jó, né? Que ele diz, Jó, você não quer saber demais? Você não estava comigo quando eu fiz o mar, você não estava comigo quando eu fiz... Eu não sei se minha interpretação desse livro estaria correta, né? Que até esse livro critica a teologia da retribuição, né? Não é isso? Livro de Jó, né? Aí eu não sei se eu disse isso, tem certa hora que ele diz, então o conhecimento humano chega a certo ponto que para, né? Eu sou professor universitário, né? Sou professor da Universidade Federal, e tem certas coisas, eu já fiz um doutorado e tudo, tem certos momentos em que a gente para e diz assim, não tem explicação, não sei por que acontece, eu sou físico, né? Não sei por que Certo. acontece, e nós tentamos arrumar equações, mas não tem explicação. Ou nós aceitamos como é a natureza, ou não aceitamos. Tá entendendo? Certo. Então, veja só, Alisson, é muito bom o que você falou. Você é físico. Eu Veja sou bem. físico. Perfeito. A física é um dos primeiros elementos de superação da mentalidade mitológica. Porque a física, ela nos leva a compreender a base da realidade enquanto tal, enquanto estrutura de materialidade. Você, enquanto físico, você percebe que, mesmo que você entenda a estrutura material da realidade, em profundidade, você não consegue dar a resposta para todas as realidades. Correto? Agora, observe. O fato de você não conseguir dar explicações para todas as realidades não significa que você caiu no domínio da teologia. Significa que você, ao recorrer à filosofia, você vai se deparar com uma disciplina chamada metafísica, que é para além da física, para além de todas as ciências naturais. São as explicações para além de todas as ciências naturais. Então, quando nós falamos de filosofia, nós não estamos falando de análise material da realidade. Isso é a filosofia materialista do século XX e século XXI. Nós estamos falando de uma análise da realidade que engloba todas as disciplinas, que engloba a realidade material, inclusive, mas que aponta para a metafísica. Para a metafísica. E aí, depois da metafísica, é que vem justamente a perspectiva da teologia. Porque a metafísica, ela é aquilo que Aristóteles chama de teologia natural. A metafísica é a teologia natural. Por exemplo, por meio da metafísica, o homem chega à conclusão de que existe Deus, por meio da metafísica. E aí surge uma disciplina dentro do curso de filosofia chamada teodiceia. Eu sou professor de metafísica e sou professor também de teodiceia no curso de filosofia. Então, você observa que nós estamos lidando com a racionalidade, mas não com a racionalidade materialista. Não com a racionalidade em que se utiliza do método positivista de análise, ou que se utiliza do método laboratorial. Tudo que é verdade passa pelo laboratório. Não, você mesmo disse. Há verdades que o laboratório não dá conta. Mas essas verdades que o laboratório não dá conta não são necessariamente teológicas. Elas podem ser metafísicas. E aí sim, uma vez que você superou a metafísica, o que é a metafísica, senhoras e senhores? É até onde a razão humana vai. Até onde a razão humana vai.
A razão humana, ela ultrapassa a matéria e ela consegue perceber que existem dimensões da realidade que o homem não que fogem à compreensão do homem. Por exemplo, em filosofia, eu trabalho com a filosofia e mística. A minha área de pesquisa na universidade é filosofia e mística. Então, quando você trabalha com filosofia e mística, você observa que tem elementos da realidade da matéria que ultrapassam o homem. Por exemplo, nós conseguimos compreender nesse exato momento tudo o que está acontecendo no mundo? A resposta é lógica, não. A gente não consegue nem compreender o que está dentro da sala de aula nesse exato momento. Entendeu? Significa o quê? Que a realidade é tão densa, a realidade é tão profunda, eu estou falando da realidade da matéria, eu não estou falando nem da realidade metafísica, que a própria realidade da matéria, ela é inconcebível pelo homem na sua totalidade. Que dirá a realidade metafísica? Que dirá a realidade de Deus? Então, a filosofia nos leva a entender esses níveis. O nível da matéria, o nível da metafísica, o nível da teologia. E a teologia não é resposta ainda. A teologia é caminho. Porque a teologia não nos dá respostas para tudo. Por exemplo, você levantava a questão do sofrimento humano. Por que sofremos? Não sabemos. A única coisa que nós sabemos do ponto de vista teológico da revelação é que Cristo sofreu e morreu por nós na cruz. Ponto. E que nós associamos o nosso sofrimento a ele. Mas por que Deus permite sofrimento? Isso é uma pergunta filosófica, não é teológica. Aí entra a questão do mistério do mundo. Bom, então, veja bem. Um filósofo e um físico conversando, nós ficamos até amanhã de manhã, debatendo. E não vamos chegar a caminhos. Vamos chegar a indicativos. Quer comentar alguma coisa, Alisson? Padre, é o Gianfranco. Oi, Jean. Nesse sentido aí, a teologia bebe da filosofia, a exemplo de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para a explicação de Deus, justamente, né? Um bebe de Platão e outro de Aristóteles. Crer para entender e entender para crer, não é isso? Nesse sentido, ajuda bastante. Intelligo ut credam. Eu entendo. Aliás, eu creio e entendo mais ainda. E na medida que eu mais entendo, eu mais creio. Isso. Esse é o processo. Excelente. É um processo filosófico-teológico, é uma dobradinha. Uma dobradinha. Ok, obrigado. Perfeito, Jean. Alisson, você quer comentar? Eu não sei se é assim que se pronuncia seu nome. É Alisson ou Alisson? É Alisson, é o Alisson. Não, padre, eu só queria parabenizar pela sua explicação aí. Realmente é isso, às vezes, porque eu também estou fazendo teologia, eu sou professor universitário e eu me deparei com muitos problemas na minha vida que eu não tinha explicação no laboratório, né? Certo. Uhum. E quando eu comecei a estudar a disciplina de Salmos, que eu estudei o livro de Jó, que realmente ele chega a um certo ponto que o professor, o padre Adilson explica muito bem, dizendo: você estava comigo lá, então tem certas coisas que nós não temos explicação, né? E a metafísica que o senhor fala, eu acho que o espiritismo, ele tenta fazer uma explicação, né, de porque eu estou sofrendo agora porque eu me dei bem na vida, alguma coisa assim, né? Talvez, uma explicação, talvez, que seja... Os gregos já davam essa explicação, por exemplo. Platão já explicava a reencarnação da alma com essas teorias que os espíritas pegam hoje. Pois é. Mas, infelizmente, eu acho que tem certo ponto que eu paro, né, e eu gosto muito de ler, né, mas eu paro e fico assim, não, a minha inteligência não vai mais longe, não. Eu cheguei até aqui e não tenho... Eu vou ter várias perguntas, mas não vou ter respostas, né? Com certeza. Mas eu queria parabenizar para você, padre. Nesse sentido, desculpa. Nesse sentido, a descoberta, por exemplo, já que a gente está falando de pandemia, esse aspecto da descoberta da vacina é um aspecto metafísico, graça de Deus, ou é algo mesmo meritório da razão humana? É algo, do ponto de vista da matéria, é algo meritório da razão humana. Ponto. Para os que creem,
há uma intervenção divina que guia os cientistas no processo de busca da vacina. Entendeu? Mas do ponto de vista objetivo, é análise laboratorial. Análise laboratorial. É conclusão de laboratório. Para os que creem, sim, há uma intervenção divina nesse processo. Porque nós entendemos que a técnica produzida pelo homem, na verdade, é fruto da racionalidade humana, guiada, inclusive, pela própria graça de Deus. Entendeu, Jean? Ok. Gente, tá acabando. Preciso encerrar. Daqui 7 minutos tem reunião. Olha, Bisu da prova, padre. eu vou falar sobre a prova agora, justamente. Sobre a prova. O que estudar para a prova? Deixe-me ver aqui. Só um instantinho. Olha, na prova, estuda justamente o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. É isso que eu expliquei. Como surge a filosofia na Grécia Antiga? Quem é o filósofo na Grécia Antiga? Depois, aí nós trazemos algumas escolas filosóficas. Então, estude a escola filosófica jônica, tomista, estoica e neopositivista. Se você estudar isso que eu falei, você vai bem na prova. Eu não estou dando a prova, mas estou dando indicação das pedras. Eu vou dizer, ó, tem essas pedras no meio do caminho. O que você vai fazer com essas pedras é a tua cabeça que vai dizer, tá bom? Basicamente isso. Alguma pergunta mais, gente? Alguma colocação? Se vocês... Padre, os sofistas eram considerados filósofos ou não? Os sofistas são filósofos, os sofistas, há um preconceito para com os sofistas, oriundo da historiografia filosófica, em que diz que os sofistas não eram filósofos confiáveis, que os sofistas cobravam para ensinar. Isso é um preconceito em relação aos sofistas. Por exemplo, há alguns estudiosos que dizem que Sócrates é oriundo do movimento sofista. Ele se recusava a cobrar para ensinar. Entretanto, as características do Sócrates se assemelham também às características de um sofista. É bem interessante isso. Então, os sofistas são filósofos muito importantes, muito importantes. Padre, isso aí, para mim, assim, de certo ponto, uma novidade, porque, assim, para mim, o que eu estudei sobre os sofistas, eles não tinham esse compromisso com a verdade, né? Eles tinham esse poder de persuasão. Então, muito provavelmente o que você leu alguém que escreveu um curso de filosofia que reproduziu o preconceito em relação aos sofistas. Isso é verdade em certo limite, certo ponto. Por quê? Quando nós falamos de sofistas, nós temos 3 classificações de sofistas. 3 classificações de sofistas. Nós temos os sofistas que se importam com as questões relacionadas à física e à cosmologia. Nós temos um grupo de sofistas que se importam com a questão da moral e a questão da política. E nós temos um grupo de sofistas que sim, que tem compromisso somente com eles mesmos. Somente com eles mesmos. Mas esse é um tipo de sofista. Geralmente, os autores que não escrevem filosofia, quando não se aprofundam no tema, se detêm nesse último grupo de sofistas e generalizam, dizendo que nenhum sofista presta. Entendeu? Entendi. Existe uma relação entre sofista e advocacia, direito? Marcelo Roberto, a tua pergunta é ótima. Existe. Por quê? Quando nós estamos falando de sofistas, no sentido último que eu dei da palavra, que não é de interesse com a verdade, mas é de defender uma tese e ganhar o argumento, nós podemos dizer que a arte da advocacia é uma arte sofista nesse sentido. Por quê? Supomos que um advogado precisa defender um criminoso. Ele sabe que ele é criminoso, o cara confessou para ele que ele é criminoso, mas ele vai provar que ele não é criminoso. Está entendendo? Ele vai provar que focinho de porco não é tomada. E ele consegue provar que focinho de porco não é tomada. Os bons advogados ganham milhões para fazer isso.
Entende? Mas é uma arte. É uma arte. Aqui, não estou criticando isso. Estou dizendo que é assim. Que é assim. Aí o indivíduo vai dizer, mas essa é a verdade. Porque o argumento dele foi tão bem feito que ele provou que aquilo é a verdade. Mas ele tem um compromisso com o cliente dele. Ele tem que ganhar a causa. Né? Então, veja que aqui nós já entramos num problema bastante complexo. Tem algum advogado aqui, só para eu saber? Seria até interessante se tivesse para conversarmos. Entenda que isso é complexo. Eu não estou dizendo que os advogados são assim. Estou dizendo que a arte da oratória conduz a um argumento que não deve ser refutado. Para não ser refutado, você vai ganhar causa. Então, há uma ligação, sim. Gente, 2 minutos. Mais alguma coisinha que eu possa contribuir? Tem muita coisa, Padre, para a gente perguntar, mas não dá tempo, não. Pior, né, Jean? Coisa não falta, né? A questão do sistema político da democracia, Sócrates era favorável ou não? Sim, só que a democracia ateniense, ela está muito longe da chamada democracia que nós vivemos hoje. A democracia que nós temos hoje, ela é pensada a partir da Revolução Francesa, a partir dos ideais dos revolucionários franceses. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que tem inspiração na Grécia Antiga, mas que não é a mesma coisa da Grécia Antiga. Certo. Quem era contra Okay. era Platão. Obrigado. Como? Quem era contra era Platão, né? O Platão, ele propõe, não é que ele é contra a democracia, é que o Platão ele propõe uma forma de governo em que o filósofo deve ser o rei. E o Platão diz assim, no livro da República, só pode governar de forma justa o filósofo. E aí dá uma briga danada. Parece que ele disse que colocava a democracia colocava em altos cargos gente incompetente, assim, de forma resumida, talvez, né? Justamente. Incompetente mesmo. É isso. É por isso que o filósofo, ele não deve ser eleito. Ele deve ser um rei. E aí vai questionar aquele conceito de democracia tradicional. É uma briga sem fim. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom tê-los em sala de aula. Obrigado pela presença de todos. Nós temos aqui 17 pessoas ao vivo. Eu sei que muitos de vocês ainda estão no trabalho, ouvindo pelo celular. Mas muito obrigado pela participação. Estou à disposição. Nos encontraremos em várias outras disciplinas, seja de filosofia, seja de teologia. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Uma boa noite. Até mais.